Aqui no estádio Beira-Rio, o Internacional venceu mais uma partida dentro do Campeonato Gaúcho e conseguiu manter a liderança da competição. Após a partida, nos bastidores e entrevistas, o auxiliar do técnico Eduardo Cudê, Lúcio Gonzalez, destacou mais uma vez grandes atuações individuais nesta noite aqui no estádio Beira-Rio. Falou sobre a importância da sequência, principalmente visando o Clássico Grenal e o jogo contra o Asa de Arapiraca pela Copa do Brasil. E mais uma vez rasgou elogios a um atacante do elenco. Além disso, ele falou sobre uma saída que aconteceu nas últimas horas do estádio Beira-Rio. Ainda aqui nos bastidores e no vestiário do Inter, Wanderson, talvez um dos principais jogadores do futebol brasileiro, falou sobre esse rótulo que ele vem recebendo nesta temporada 2024. E Maurício falou sobre o seu retorno ao Inter e o possível interesse, ou não, do Palmeiras em seu futebol. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E aqui, direto da zona mista do estádio Beira-Rio, a gente vai repercutir os bastidores e o que foi esse pós-jogo depois da vitória do Inter por 3-1 contra a equipe do Brasil de Pelotas. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, chegando aos 50 mil inscritos. Falta um pouco menos de 100 inscritos pra gente chegar à marca dos 50 mil e vai ter sorteio de camiseta autografada do Internacional, então não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações por aqui. E claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, a melhor casa de apostas do país, é a minha casa de apostas e pode ser a sua também. Entra lá em KTO.com, usa o código DIAS no primeiro depósito e ganha 20% de free bet para sair dando uma brincada. Inclusive, cravamos. Falamos que seria empate do Grêmio e vitória do Internacional. Quem foi nessa dica lá em KTO.com garantiu uma graninha também, tá certo? Bom, pessoal, o Internacional venceu 3-1, mais uma grande partida. O Inter chegou a abrir 3-0 ali, um lampejo ali talvez de falha técnica da marcação, da defesa no segundo tempo. O Inter tomou um golzinho do Brasil de Pelotas, mas o mais importante, o Inter venceu mais uma dentro do Campeonato Gaúcho. Segue mais líder do que nunca, agora com 2 pontos de diferença para o Grêmio. O Grêmio é o segundo colocado com 17 pontos, o Inter é o líder com 19. E depois da partida, nos bastidores do Internacional, a gente teve alguns discursos bem importantes para a gente ressaltar aqui. O técnico Eduardo Cudê não esteve na Casa Mata, quem comandou a partida foi o argentino auxiliar de Cudê, Lúcio Gonzalez, então foi ele que concedeu a entrevista coletiva e ele destacou que o Inter mais uma vez fez um grande jogo, de muita entrega, de posse de bola, jogou no campo do rival, que é algo que o Lúcio e o Cudê pedem muito e gosta que aconteçam, e com essa sequência de jogos, muitas vezes é difícil se ter uma recuperação, tem pré-temporada, por isso que o Inter está poupando num jogo, colocando titulares no outro, é jogo domingo, quarta, sábado, mas ainda assim o time está querendo mais, e isso foi provado hoje dentro de campo, e o Lúcio fez questão de ressaltar que o Inter tem hoje um grande elenco e um grande grupo de jogadores. Eu questionei o Lúcio Gonzalez sobre a sequência, porque vai ter um jogo agora no final de semana, daqui a 4 dias, contra o Novo Hamburgo. A tendência é que o Inter poupe jogadores nessa partida. Dentro dessa ideia de jogar com reservas num jogo, um time talvez mais misto, e titulares na outra partida. Bom, isso porque tem um Clássico Grenal. Joga domingo contra o Novo Hamburgo no Estádio do Vale, no outro final de semana, no outro domingo, tem o Clássico Grenal, 4 horas da tarde aqui no Estádio Beira-Rio, e depois, já no meio de semana, vai ter o jogo contra o Asa, é mata ou morre, porque é só jogo de ida lá em Arapiraca. E eu perguntei pro Lúcio se o Inter vai chegar nesses jogos, que é depois do próximo jogo já o Clássico Grenal, já pronto, com o que tem de melhor para fazer nessa temporada. E ele disse que é difícil de programar isso nesse momento, que em mente tem agora que é recuperar os jogadores pensando na partida de domingo, que o importante de hoje era vencer e manter a liderança. Isso aconteceu, que a equipe fica triste de ter sofrido um gol, nesse caso, o Inter fica triste de ter sofrido um gol dentro de casa, mas que ainda assim o mais importante era a vitória, e ela aconteceu, e que agora é pensar no domingo e depois jogo a jogo. O Lúcio Gonzalez foi questionado também sobre o Lucas Alário, que hoje teve uma atuação importante, teve muitos gols perdidos, mas desencantou. Até que, enfim, ele estava recebendo minutagem, mas não estava conseguindo fazer o seu primeiro gol com a camiseta do Internacional. E hoje ele foi para as redes, fez o terceiro gol do Inter aqui no estádio Beira-Rio. Naquele momento o Inter ia ganhando por 3-0. E ele até destacou que o Tchatcho não gosta de falar individualmente dos atletas e que ele não queria fazer isso.
mas que ele, mesmo assim, acabou falando individualmente, então, do Lucas Alário, dizendo que é um jogador que está bem, que ele não teve, na última temporada, pela lesão e pela cirurgia no joelho direito, sequência e ritmo, mas que agora ele está recebendo isso e é muito importante. Só que sendo atacante, ele se cobrava muito pelas oportunidades perdidas e hoje conseguiu fazer esse gol. Inclusive o Lucas Alário, quando saiu no segundo tempo para a entrada do Luca, ele foi para o banco e a gente percebeu que ele fez uma bolsa de gelo no joelho direito. Eu perguntei para algumas pessoas aqui nos bastidores que me disseram que foi algo muito mais por precaução. Ele não sentiu de fato, ele passou por uma artroscopia, uma cirurgia no joelho ano passado, um longo período afastado dos gramados por conta dessa lesão no joelho, mas não tem nada que preocupe o Lucas Alário. E o Lúcio Gonzalez falou também sobre dois assuntos que são bem importantes, que são a saída do Pedro Henrique, que foi cortado da relação e está indo para o Corinthians, vai ser anunciado nas próximas horas, e a competitividade que se tem agora no elenco do Inter. Sobre o Pedro Henrique, ele disse que é normal, muitos jogadores são procurados quase todos os dias, tem outros atletas que estão no elenco que também foram ou serão procurados ali na frente, e que foi uma situação normal com a que aconteceu com o Pedro Henrique, que sabe que a janela está aberta, sabe que o Inter está formando um grupo, e para isso algumas saídas também são necessárias, mas que deseja tudo de melhor para o Pedro Henrique, que é um grande cara como jogador e também como pessoa. E para a gente fechar do que foi dito pelo Lúcio Gonzalez, auxiliar do técnico Eduardo Cudê, ele falou sobre a competição, porque agora o Bruno Henrique está muito bem no meio de campo, o Maurício está voltando da seleção brasileira pré-olímpica, tem o Wanderson, tem o Ener Valencia, tem o Alário que fez gol, o Luca, que quando entrou foi participativo, também fez gol, vai ter o Borré para chegar ali pelo menos na metade da temporada. O Lúcio Gonzalez falou que não resta nada além de competir para esses atletas, que durante a semana, principalmente, os jogadores têm que competir nos treinamentos, que o Bruno Henrique, por exemplo, é um jogador que vem de um país completamente diferente, com uma rodagem completamente diferente, que às vezes se demora para adaptação, que agora fez uma pré-temporada e está completamente adaptado ao futebol brasileiro. Depois o Lúcio ainda foi questionado sobre questão de mercado de transferências, enfim, mas disse que não falaria sobre o assunto. Aqui na Zona Mista, destaque para dois jogadores. Maurício, que retornou da seleção brasileira pré-olímpica, onde de 7 jogos, só em 2 ele não foi titular, no restante ele jogou. Foi um dos destaques da seleção brasileira pré-olímpica, apesar da seleção do Ramon Menezes, muito mal treinada, não ter conseguido conquistar uma vaga para as Olimpíadas de Paris. E o Maurício falou que estava muito feliz em voltar, que a vitória era o mais importante, mas que ficou feliz de ter retornado depois de ficar um tempo fora e que para ele agora é um start na temporada. O Maurício não realizou pré-temporada, por exemplo, no CT Parque Gigante. Ele realizou uma mini pré-temporada na Granja Comari antes da ida da seleção brasileira pré-olímpica para a disputa lá do pré-olímpico da Venezuela. Sobre a concorrência que o Maurício chega, e hoje o Maurício começou no banco e a gente não sabe o que vai ser desse time com a chegada do Maurício, se ele vai voltar naturalmente à posição dele no meio de campo, se vai ser com o Bruno Henrique e outros jogadores, se vai ser com 2 centroavantes, o Alan Patrick de meia, se vai ser o Johan por ali, isso não se sabe. E o Maurício disse que essa concorrência é saudável, é boa para todos os jogadores e que tem muitos jogadores de fato nessas posições do meio para frente de muita qualidade, que ele está disposto a brigar pelo seu espaço, assim como todos os jogadores, e que isso é um problema para o treinador, mas que é um bom problema para o técnico Eduardo Cudê. O nome do Maurício gerou uma certa polêmica quando ele estava na seleção brasileira pré-olímpica, depois da vitória por 2-1 contra a Venezuela no quadrangular final, em que ele fez um gol. Inclusive, teve uma participação do Endrick, porque o Endrick postou um story, a gente repercutiu aqui no canal, dizendo que a camisa 20 do Palmeiras estava esperando pelo Maurício, que era para ele ir para lá, enfim. E o Maurício falou que foi uma brincadeira, que não está sabendo de nada envolvendo o Palmeiras, que o Endrick é um cara muito parceiro dele lá no ambiente da seleção, que ficava de resenha com ele, enfim, brincadeira no dia a dia, mas que ele nem procurou saber se o Palmeiras procurou, mas a gente já trouxe aqui, a gente sabe que o Palmeiras já teve interesse no Maurício em outras janelas atrás, assim como outros clubes brasileiros, mas o Maurício garantiu que não tem nada e que ele está muito feliz aqui em Porto Alegre. E para a gente fechar, quem falou também foi o cara que mais uma vez foi um destaque na partida, Wanderson, melhor jogador. Ninguém vai tirar isso da minha cabeça, que é o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro nesse início de 2024, atacante do Internacional. Ele tem destacado sobre as suas ótimas participações com assistências e gols, que para ele tem sido muito fácil, que o Cudê tem mostrado tudo com clareza no dia a dia dos treinamentos, o que ele quer
do próprio Wanderson, que o time está entrosado, tem sido fácil até para os jogadores que estão chegando e sendo reforços agora, porque eles estão entrando em um time entrosado e estão se entrosando junto com a equipe e que espera como equipe continuar e que o mais importante é que o Inter venceu dentro de campo. Sobre a concorrência, que o Maurício também falou, o Wanderson destacou que fica feliz de poder jogar com grandes jogadores, todos são importantes e que ele quer, na parte dele, na questão individual dele, ajudar esses atletas. Eu perguntei para o Wanderson se ele se considera, como eu disse aqui, como muitas pessoas têm falado, e torcedores do Inter inclusive, o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro. E ele destacou que ele tenta ter os pés no chão, que o mais importante é se avaliar ele sobre o que ele está fazendo no dia a dia, sem olhar para os outros, e que, claro, que essas questões o motivam, que ele espera retribuir em campo, que ele tem se destacado e ele reconhece isso, mas que ele quer continuar dessa forma, principalmente para o Inter conquistar grandes coisas de fato. Foi um ambiente de muita felicidade, muita alegria, muita descontração aqui no ambiente do Internacional, tanto que o René também falou na zona mista, o Johan, os jogadores saíram sorridentes, no gol do Alário todo mundo abraçou o Alário, o Lúcio Gonzalez, eu lembro de uma coletiva que eu estava no Maracanã, depois do empate entre Inter e Flamengo no Brasileirão passado em 0-0, que o Lúcio Gonzalez deu uma entrevista de 5 minutos, não queria muito papo. E hoje também foi uma coletiva rápida, mas um Lúcio sorridente, mais tranquilo, alto astral, enfim, a gente está enxergando esse ambiente mais tranquilo no Inter às vésperas, claro, de um jogo contra o Novo Hamburgo no domingo, depois de uma grande vitória como foi com uma grande atuação aqui no Beira-Rio, e pensando que na outra semana ainda vai ter Clássico Grenal, vai ter jogo decisivo também pela Copa do Brasil. Não esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações para aqui, que eu volto para falar mais do Colorado, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima!